Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a porção E enviou, Vaishlar. Ela nos conta sobre o retorno de Jacó para a Terra Prometida e também nos lembra do povo judeu voltando da diáspora para sua terra natal. Esse retorno é recheado de desafios, mas também de conquistas. Nós vamos falar um pouco sobre esse misterioso confronto entre Jacó e o anjo, o beijo de Esaú e alguns aspectos proféticos contidos nessa porção, e muito mais. Vaishlar Yaakov Malachim Lefanav El Esav Ahiv Artsá Seir Sede Edom. E enviou Jacó mensageiros à sua frente, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, ao campo de Edom. Esse vídeo é um estudo sobre os textos que estão entre Gênesis 32, versículo 4 e Gênesis capítulo 36, versículo 43. Assim como Jacó, vivemos em um mundo violento e perigoso. E a cada dia nós temos que vencer um leão. Quando Jacó finalmente consegue escapar do traiçoeiro Labão, ele precisa encarar o seu irmão gêmeo do mal, que está com sede de vingança e querendo matá-lo. Mas não antes dele ter um encontro com uma criatura sobrenatural e misteriosa. E esses são só alguns exemplos de desafios que o Jacó teve que passar nessa porção. Então, vem comigo nesse estudo para aprender como é que Jacó conseguiu vencer cada um desses desafios. Depois que os mensageiros que Jacó enviou voltaram, o que aconteceu? Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 32, do verso 6 ao 13. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem ao teu encontro, e 400 homens com ele. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, em 2 acampamentos. E disse: Se vier Esaú a um acampamento e o ferir, o outro acampamento escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Eterno, que me disseste: Volta à tua terra, a da tua parentela, e te farei bem. Sou pequeno para todas as misericórdias e para toda a verdade que fizeste com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão, e agora sou 2 acampamentos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele me matar e as mães com os filhos. E tu disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que, pela multidão, não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Tem 2 coisas que me chamam a atenção nessa passagem. A primeira delas é que Esaú, de fato, estava vindo de uma forma hostil. Por que é que ele precisava de 400 homens para vir de encontro com o Jacó? E Jacó teve medo. Jacó percebeu a abordagem do seu irmão. E o que é que ele fez? Ele se preparou de 3 formas. Ele não ficou chorando lá, se lamentando. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele se preparou estrategicamente. Ele separou, a gente vê lá todas as suas posses, todos os seus servos, toda a sua família em 2 acampamentos. Para que, se por acaso um deles fosse destruído, pelo menos a metade ele ia conseguir salvar. Então ele teve estratégia aí nesse quesito. Em segundo lugar, ele clamou a Deus, humildemente. Em terceiro lugar, ele mandou enviar presentes para Esaú, demonstrando que é sua humildade, tentando dar oportunidade para uma possível reconciliação entre eles. No versículo 10, Jacó diz que não se sentia digno pela forma que Deus estava o tratando. E ele usa a expressão toda a misericórdia e toda a verdade, ou toda a graça e verdade. E essa expressão é muito importante, porque ela fala a respeito dos atributos de Deus. E ela é citada mais de 20 vezes no Antigo Testamento.
e também é citada uma vez no Novo, onde se diz assim, em João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, onde várias vezes a Bíblia cita esse termo, ela normalmente é traduzida de outra forma, usando sinônimos para graça e verdade. Os tradutores preferem usar bondade e lealdade, amor e compaixão. Mas aparentemente as pessoas ainda não entenderam que graça e verdade está se tratando das mesmas coisas de que no Novo Testamento João estava falando. Logo em seguida, Jacó entra em um enigmático confronto com um anjo, que também é descrito como se fosse o próprio Deus. Esse confronto transforma Jacó. Agora ele passa a ser Israel e é abençoado por esse homem. Em Gênesis 32, 30 e 31 diz: E chamou Jacó o nome do lugar Peniel, face de Deus, porque vi Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. E saiu-lhe o sol, e o sol nasceu para ele. Esse relato é tão profético, tão profundo. Veja que Israel, a nação de Israel, está voltando para a Terra Prometida, mas ela precisa lidar com o anjo de Deus, o próprio Deus, o seu filho. E esse confronto vai transformar Israel, fazendo com que o sol da justiça nasça para ele e para todos nós. Esses conflitos marcam a nossa vida, porque na maioria das vezes nós saímos transformados dele. Assim também como Jacó, ao passar por essa luta com o anjo, teve um divisor de águas na sua vida, assim também Jesus, no deserto, quando foi tentado pelo adversário, ele iniciou a partir daí o seu ministério, assim como está escrito em Mateus 4, do versículo 1 ao 17. Agora eu quero falar um pouco sobre o beijo de Esaú. Mas, Marco, o que tem de mistério nisso? Bom, lá no capítulo 33, versículo 4, diz então que Esaú beijou Jacó. De fato, nas nossas Bíblias, nós não vamos conseguir notar nada demais. Mas, se a gente for para os escritos originais da Torá, a gente vai perceber que a palavra beijou apresenta alguns pontinhos em cima das palavras, em cima da palavra. A gente não sabe dizer ao certo qual que é o motivo dessa palavra especificamente receber esse detalhe. Mas uma interpretação diz que o beijo de Esaú, ele não foi sincero, tinha alguma coisa oculta. Provavelmente a intenção de Esaú não era mesmo de ser amigável com Jacó, já que a gente lê no começo dessa passagem que Jacó estava indo encontrar que Esaú estava indo encontrar com Jacó com 400 homens marchando contra ele, né? Ou seja, a intenção de Esaú era hostil a seu irmão. Mas provavelmente, como Jacó teve toda aquela estratégia, né? Ele se preparou, ele orou para Deus, ele mandou uns presentes. Então ele foi com certeza amaciando ali o coração de Esaú. E então aquele beijo aparente, ele bem que poderia ter sido uma verdadeira mordida. Isso também nos faz lembrar de um outro beijo que foi bastante falso, o beijo de Judas, como está escrito lá em Mateus 26:49, e diz: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Depois disso, nós vemos Jacó passando por situações terríveis. E depois, Deus fala com ele no capítulo 35, lá no verso 1, ele diz: Deus disse a Jacó: Suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lá em Gênesis, capítulo 28, a gente vê que Jacó ele faz uma promessa para Deus, que se ele fosse fiel, se ele guardasse ele de todo mal, que desse comida, roupa e protegesse ele, então o que ele ia fazer? Ele falava assim: você vai ser meu Deus,
E ele fala, essa pedra que hoje eu coloco aqui, ela vai servir como um santuário para Deus. E certamente eu vou dar o meu dízimo de tudo para Deus. Então, o que Deus está fazendo agora? Ele está falando assim, ó, lembra daquilo lá que você prometeu quando você estava fugindo de Esaú, indo ainda para encontrar com Labão? Pois é, agora você voltou e está na hora de você cumprir sua promessa. Irmãos, não espera Deus lembrar você de cumprir com a sua palavra com ele não, viu? Antes, já cumpre. Depois que Jacó cumpre com a sua promessa, nós vemos Deus reafirmando a promessa que ele fez para ele, né, para Jacó, mas que ele também fez para Isaac e para Abraão. Lá no verso de Gênesis 35, né, verso 11 e 12, diz assim: E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma congregação de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Mais uma vez, Deus diz que fará de Israel uma congregação de nações. E em hebraico, a palavra usada é kahal, que também é usada para a igreja. E a gente pode ver isso se concretizando na carta de Paulo para a igreja de Éfeso. E diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos as boas obras. Quais? As quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, ou seja, antes de conhecer a Deus, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou separados da igreja de Israel, a Kahal, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, que é a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, através dele, vocês que estavam longe de quem? De Jesus não, está falando aqui longe de Israel, da comunidade de Israel, da igreja, da Kahal de Israel, foram aproximados a Israel, à comunidade de Israel, mediante o sangue de Cristo. Efésios 2, 10, 13. Em segundo lugar, Deus promete a terra. E esta terra prometida, ela é reafirmada no Novo Testamento por Yeshua, quando ele está ensinando sobre a Torá no monte, como está escrito lá em Mateus 5,5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aqui, Jesus está falando para um público de israelitas, de judeus. Ele está reafirmando a promessa que Deus fez para Jacó. Ele está falando assim, olha, vocês vão herdar essa terra, mas os humildes. Para finalizar o nosso estudo de hoje, eu quero ler o verso 31 do capítulo 36. E foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os filhos de Israel. Gênesis 36, 31. Esse texto reafirma a profecia que foi citada na porção anterior, que diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação, mais que outra nação, se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Gênesis 25, 23. E percebemos então essa profecia já se concretizando ali, bem rapidinho, na outra porção, né? Porque nós percebemos que os 2 irmãos, eles não poderiam reinar ao mesmo tempo. Então Esaú já começou a reinar antes de Israel. Veja como essas profecias, elas vão ecoando. Elas acontecem várias e várias vezes.
e ela vai se desenvolvendo através dos tempos. Bom, fazer parte do povo escolhido de Deus e ser capacitado pelo Espírito Santo pode de fato nos ajudar a vencer as nossas lutas e os nossos desafios. Contudo, assim como Jacó, é pouco provável que vamos ter uma vida tranquila e sossegada. A paz que recebemos de Deus não é a ausência de conflitos, mas é a consciência que somos mais do que vencedores, mesmo enquanto passamos por uma tormenta. Essa porção nos ensina que não devemos esperar com braços cruzados o apoio do Eterno. Como diz no livro de Êxodo 14:15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Como diz o ditado: ajuda-te e o Eterno te ajudará. Nossa próxima porção se chama E habitou, ou Vayeshev, que vai de Gênesis capítulo 37, versículo 1, a Gênesis 40, versículo 23. Com isso eu me despeço e eu peço para que vocês compartilhem os nossos vídeos, curtam, comentem, acessem os nossos links que eu deixo na descrição. Vocês vão poder fazer parte do nosso grupo do Zap, poder conversar com a gente e também vai poder receber o nosso cronograma de estudo. Se você quiser, eu também deixo ali o link de uma sugestão de Bíblia, é a Bíblia Judaica Completa. O interessante dela é que ela já vem separada com as porções e vai ajudar você a acompanhar os nossos estudos. Então fique com Deus e um grande abraço.